Sei lá. Vamos lá então, ó. Bom, depois dessa aula, obviamente, a gente vai começar a entrar bastante na parte prática, tá? Semana que vem prova, lógico, né? Depois da prova aí, mas aí a gente já vai começar a entrar dentro do SQL Server mesmo, já para pegar e fazer. Só que assim, pessoal, lógico, né? Toda a parte que vocês viram de bagagem teórica, a gente não vai nem comentar, eu já vou pressupor que vocês já saibam o que é tabela, o que é relacionamento, o que é chave primária, o que é chave estrangeira, cardinalidade 1 para muitos, muitos para... Meu, isso daí já vai estar o quê? É como se vocês já tivessem o quê? Estudado e sabido da disciplina. Tá? Então, a parte teórica é a mais pesada realmente. A parte prática do SQL é mais fácil, eu acho. Mas se vocês não souberem toda aquela bagagem, aí vocês se perdem. Tá? Aí não tem mais volta mesmo, por isso que é importante vocês saberem bastante dessa parte de conceito. Tá? A hora que a gente vê uma tabela lá de um relacionamento de 1 para muitos e vê por que eu não consigo tirar o pai, né, o registro pai, cara, você tem que saber o porquê que está acontecendo aquilo, essa é a intenção. Tá? Para isso, é a parte teórica que conta aí bastante. Tá? Então, fechou? Vamos lá então, ó. A gente vai ver hoje a parte de quê? De álgebra relacional, tá? A álgebra relacional, na verdade, ela existe o quê? Antes da criação, obviamente, do SQL. Ela existe muito mais, em muito mais tempo, né? Como o nome indica, a álgebra relacional é uma álgebra de expressões envolvendo relações. Né? Se eu tenho, então, as tabelas, um conjunto de dados, a álgebra relacional ela encaixa-se perfeitamente nisso. A partir de uma ou mais relações das tomadas, das relações de banco de dados tomados como operandos, outras relações podem ser progressivamente construídas através de operadores especiais, sendo resultado de uma consulta de um banco. Uma consulta é, portanto, uma expressão de uma consulta sobre a base de dados, o banco de dados. Tá? Alguns operadores básicos foram propostos por Code, já lá em 1969, 69, 70, mais ou menos nessa década aí, né? Se lembrarmos que relações são conjuntos matemáticos ou tuplas, esses operadores essencialmente manipulam conjuntos e estão em 4 categorias. Bom, operadores básicos são operadores... os operadores convencionais sobre o conjunto. Nós temos união, subtração, interseção e produto cartesiano. Tá? Então, entre as operações que a gente tem de conjunto, a gente vai ver aí, ó, cada uma delas como é o comportamento. Operadores que removem parte de uma relação. Um operador que elimina linhas, que é o que a gente chama de seleção, e um operador que elimina colunas, ou seja, que é o que a gente elimina atributo ou projeção, né? Operadores que combinam linhas de duas relações de acordo com condições booleanas, resultado sendo verdadeiro ou falso, né? As operações selecionam subconjunto do produto cartesiano de duas relações. Então, eu vou ter a junção depois de duas tabelas, eu vou ter que relacionar essas duas tabelas, ou em álgebra relacional, o que a gente chama de conjunto, correto? Eu vou precisar fazer o quê? Depois fazer com que essas linhas se cruzem aí. Como a gente faz isso? O operador especial RO permite renomear um esquema de relação essencialmente para permitir expressar a forma não ambígua de operações envolvendo os autorrelacionamentos. A gente vai ver mais claro isso daqui depois no SQL mesmo, quando a gente tem autorrelacionamento, como a gente faz para poder fazer essa relação com a própria tabela. Tá? Notação. Aqui a gente vai utilizar agora alguns símbolos,
tá? Obviamente, para vocês terem noção. Letras finais do alfabeto para denotar relações. Tá? Se eu tenho relações, basicamente elas vão ser o quê? Tabelas. Correto? Então, a letra R, S, T, ela tem o quê? Vão ser representados por tabelas aí. Letras no início do alfabeto para denotar atributos, A, B e C. Se são atributos, vão ser meus campos. Tá? Então, letras finais vão representar tabelas e letras iniciais no meu alfabeto vão representar os atributos ou campos. A letra grega θ é usada para denotar um dos 6 operadores de comparação. Um dos 6 operadores de comparação, igual, maior, menor, maior, igual a, menor, igual a, correto? Diferente. São esses operadores aí que a gente vai utilizar. Um deles, o θ vai ser substituído por um deles aí. Bom, se a gente tem operações básicas, R união S. RS é a letra final do alfabeto, não é isso? Ela denota o quê? Tabela, conjunto. R união S. É uma relação que contém as tuplas que estão em R, em S ou em ambas. Se uma tupla está presente em R e em S, ela só aparece uma vez, na união. Então eu tenho os meus conjuntos, dentro desses meus conjuntos eu tenho as minhas tuplas. Lembram-se do que são tuplas? São as minhas linhas. Correto? As minhas linhas, o conjunto de todos os atributos, uma linha inteira daquela lá forma a minha dupla. Beleza? Essa operação primitiva também requer que os operandos da tabela sejam união compatíveis. Ou seja, a gente não viu lá no Access já que eu tenho tipo inteiro, eu tenho um tipo data, eu não tenho um tipo caractere? Para eu poder fazer essa união entre conjuntos, esses tipos de dados eles precisam ser o quê? Iguais ou, no mínimo, compatíveis com o meio de transformação, o cast. Produz como resultado uma tabela que contém todas as linhas da primeira tabela, seguida de todas as linhas da segunda tabela. A tabela resultante possui a mesma quantidade de colunas que as tabelas originais e tem um número de linhas que é no máximo igual à soma das linhas das tabelas. Se eu tenho conjunto A e conjunto B, conjunto A tem 5 linhas, conjunto B tem 5 linhas, a união das duas no máximo vão ser 10 linhas, eu não posso ter 11. Correto? No máximo. Pode ser que eu tenha nesse conjunto um A e o outro B, eu tenho o quê? Valores das tuplas repetidas. A união, por mais que ela faça a união dos dois conjuntos, ela não vai fazer o quê? Mostrar repetido. Como operandos, já que as linhas são de comum em ambas e as tabelas aparecem uma única vez no resultado. Tá? Então, essa é a parte. A gente tem, então, ó, essa representação. A união B, são os dois meus conjuntos. Tá? A união B é igual a B união A, o resultado vai ser o mesmo. A união é como se eu estivesse o quê? Somando, né? Juntando esses valores aí dos meus conjuntos. Tudo bem? Tranquilo? Intersecção. Intersecção. R, intersecção R. É a relação que contém as tuplas que estão em ambas R e S. Então agora eu não tenho mais essa parte de juntar. Eu tenho essa parte de ele verificar o quê? O que tem de igual nas duas é o resultado que dá a minha intersecção. Correto? Mais uma vez, é uma operação adicional que produz como resultado uma tabela que contém 100 repetições, todos os elementos que estão comuns às duas tabelas fornecidas. Como operandos, as tabelas devem ser união compatíveis, ou seja, tipos de elementos iguais aí para eu poder fazer a comparação. A R intersecção S, aqui é R, né, no caso, não A e B, mas ela teria essa representatividade aí. Somente o que é igual é que vai ser o meu resultado. Tudo bem aí? Beleza. O mesmo efeito pode ser atribuído fazendo-se uma combinação de diferenças. Aqui é mais para ele explicar o quê? Que eu posso ter, na verdade, o quê? Várias formas de fazer essa representação, tá? Então, algumas são essas daí, ó.
R diferença S contém as tuplas que estão em R, porém não estão em S. Observe que R diferença S é diferente de S diferença R. Então é como se fosse agora o quê? Eu tenho um conjunto, desse conjunto que eu tenho de igual, eu tiro desse meu conjunto. Eu tenho meu conjunto R, tenho valores iguais no meu S? Tenho. Então, o S vai tirar do R. Correto? Agora, eu inverto essa posição. O resultado não é igual, é diferente aqui. É uma operação primitiva, requer como operando duas tabelas, união compatíveis mais uma vez, ou seja, estruturalmente idênticas. O resultado é uma tabela que possui todas as linhas que existem na primeira tabela e não existem na segunda tabela. Correto? É a diferença mesmo entre um e outro. Correto? Representação gráfica da minha diferença seria essa daí, ó. Ok? Agora aqui, exemplo para as operações. RS ali, ó, vocês estão vendo? Representam nossas tabelas, nossos conjuntos. A e B representam os nossos campos, correto? Ou os atributos, ou os elementos. Lembrem-se que a comparação agora é feita por tupla, ou seja, a linha inteira. Tá? Eu tenho esse cara aqui, ó. R união S. R união S. O que eu tenho aqui, ó? A e B, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Eu tenho S agora. 3, 4, 5, 6 e 5 e 8. Correto? 5, 6, 5 e 8. Por que o 3, 4 aqui, ó, não vai novamente? Porque ele não se repete. A união não faz o quê? A repetição dos elementos. Ele vai lá e vai suprimir. Correto? Beleza. R intersecção S, não é isso? O que eu tenho aqui, ó? 3 e 4. Por que o seu resultado é 3 e 4 entre R e intersecção S? Porque é o único valor aqui, 3 e 4 e 3 e 4 nas duplas, é que são iguais. Beleza? Se tivesse mais de uma, como por exemplo, 1 e 2. 1 e 2 aqui no S, o resultado seria o quê? Branco. Pessoal, R diferença S é diferente de S diferença R. Se eu inverter isso daí, já me dá resultado diferente. Eu estou tirando de R o que tem em S. Oi? É a diferença, não é? Ah, intersecção? Se tivesse 1 e 2 aqui, tá, na intersecção, desculpa. Então é isso mesmo. Aí eu teria aqui igual 1 e 2 e 3 e 4. Seria o meu resultado da intersecção. Agora retornando a R diferença, S. Beleza. Eu tenho 1, 2, 3 e 4 no R. 3, 4, 5, 6, 5 e 8. 1, 2, 3 e 4 é o meu valor o quê? Que eu tenho aqui, não tem? No R? Eu só consigo tirar o que é igual, não é? No S? Beleza, então sobrou 1 e 2 aqui, ó. Correto? Isso. Se fosse ao contrário, S diferença R, qual o valor que ficaria? 5 e 6 e 5 e 8. Porque o único cara que ele consegue tirar o R, nesse caso, né, seria o 3 e 4, que é o que ele tem. Como assim? Então, mas é a dupla, ó, 5 e 6 e 5 e 8. Não é só o 5 isolado que você está pegando, tá? É a dupla inteira que você tem que ver. Tudo bem? Beleza aí, pessoal? Fechou. Vamos lá. Projeção, tá? É representado por π aqui, ó. A de I, A de J, A de K, e aqui eu tenho a minha relação. Vai ser isso daqui, ó, que vai me representar a projeção. Constrói uma nova relação a partir de R, contendo apenas os atributos. Observe que as tuplas duplicadas devem ser eliminadas ao se fazer a projeção. A projeção, então, agora eu pego que exatamente a coluna que eu quero. Eu tenho aqui, ó,
o S, não tem entre parênteses? Que é o meu conjunto. Projeção A. O que eu tenho aqui na minha projeção A? S, projeção A. Ó. Eu só teria 3, 5 e 5. 5 não é um deles não é repetido? 5. Então aqui ó, só fica 3 e 5 como meu resultado. Tudo bem? Agora, com a minha projeção, eu só escolho a coluna que eu quero ali, o elemento que eu quero. S de A. Ó, S, o meu conjunto S, o meu de A aqui, ó, que é o meu atributo. Só nesse cara eu teria 3, 5, 5. Agora isso virou minha tupla, só essa coluninha ali virou minha tupla. Como eu tenho valores repetidos entre tuplas, na hora de fazer a projeção, ele vai lá e tira o repetido. Tudo bem aí? Sim, né? Geralmente, indicada pela literatura letra grega pi, produz um conjunto onde há um elemento para cada elemento do conjunto de entrada, sendo que a estrutura dos membros do conjunto resultante é definida pelo argumento da operação. Pode ser atendida como operação que filtra as colunas de uma tabela. Por operar sobre apenas o conjunto de entrada, a projeção é classificada como uma operação unária. Então, pessoal, projeção, decorem essa parte, vai ser representada pela letra π. Tá? Todas as letras elas são gregas aí. Tá? Beleza. Quando eu tenho uma projeção, por exemplo, de uma tabela, eu quero fazer o quê? Na tabela funcionário, somente o NM func aqui, o nome do funcionário. Eu só quero pegar o nome do funcionário da tabela funcionário. É desse jeito que eu escreveria ali, tá, em álgebra relacional. Ok aí? Essa expressão produz um conjunto contendo elementos para cada funcionário e cada elemento contém apenas uma informação referente a NM func, da relação do funcionário original. Não dá muito bem para vocês verem porque realmente é pequeno, mas que seria? Eu tenho a minha tabela funcionário aqui, ó. Fazendo essa projeção do NM func, eu só teria então uma única coluna aqui, ó, com várias linhas. E eu não tenho o que? Nomes repetidos entre eles aqui. A projeção ele já traria o que? Esse resultado sem repetição. Correto? Beleza. Agora estamos interessados em identificar todos os funcionários do sexo masculino existente no banco. É uma situação que não podemos resolver projeções apenas, uma vez que deveremos descartar elementos do conjunto inicial. Em caso desse tipo, existe uma operação chamada seleção. Bom, a projeção ela limita colunas, a seleção ela vai limitar linhas. Correto? Ou também chamado de restrição. Seja uma expressão booleana do tipo R de A, né? Onde C é uma constante do tipo que teremos que comparar no atributo comparar com o atributo A de uma linha de R. Então, aqui a gente tem seleção, certo? De uma coluna C do meu conjunto R. É uma relação que inclui unicamente linhas de R, as quais C é verdadeiro. Bom, fica mais fácil vendo o exemplo. Quando a gente tem seleção, então, a gente está querendo dizer o quê? Que eu vou tentar, né? Pelo menos eliminar linhas que eu tenho aí. Beleza? Exemplo de seleção. Mais uma vez, R e S. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5 e 8. Era o mesmo conjunto que a gente tinha visto antes. Agora aqui, ó, seleção de B maior ou igual a 6 de S. Então, quem é S aqui? S é tudo isso. Correto? B maior ou igual a 6. Opa, B quem que é? É esse cara aqui, ó. Correto? Então, eu vou comparar isso daqui. 3, 4. Bom, 4 é maior ou igual a 6? Falso. Então, não vai para o meu resultado. 6 é maior ou igual a 6?
Verdadeiro. 5 e 6 vai para o meu resultado. 5 e 6 vai para o meu resultado. 8 é maior ou igual a 6? Verdadeiro. 5 e 8 vai para o meu resultado. Exatamente. Apesar de fazer a comparação de um único elemento, certo? O resultado é a tupla. Fechou aí, pessoal? Entendido? Sim? Beleza. Bom, aqui a letra é sigma, né? Que ele fala aqui. Então, seleção e restrição. C de R é uma relação que inclui unicamente as linhas de R para quais C é verdadeiro. Então, o meu resultado é final 5 e 6 e 5 e 8. Tudo bem? Aqui, pessoal, lembrando, ó, é o θ, não é? O θ ele pode ser representado por qualquer um dos tipos de símbolos, tá? Dos 6 símbolos de operação que a gente conhece, de comparação. Maior que, menor que, igual a... Ah, e como eu sei que vai ser maior ou igual aqui? Como eu vou dizer que é menor ou igual aqui? Isso daí é do que o exercício está pedindo, tá? Oi? Por que o 5 entrou? Por causa da dupla. A comparação é com quem aqui, ó? Conjunto S, conjunto S. B com B, ó. B é isso daqui, não é? Então, 4 é maior ou igual a 6? Não, não entra. 6 é maior ou igual a 6? Verdadeiro. 5 e 6 vai para minha resultado, ó. 8 é maior ou igual a 6? Verdadeiro. 5 e 8 vai para o meu resultado. Beleza? Beleza. Bom, então isso daqui a gente já viu. Expressões booleanas mais complexas envolvendo AND ou ORs de operandos do tipo A de R podem ser avaliadas através de uma operação de união ou interseção, mas, para simplificar a notação, vamos admitir que C, expressões booleanas arbitrariamente complexas. Aqui, na verdade, é quando eu tenho mais de uma condição, e a gente vai ver isso daí. Tá, ó. Nesse caso aqui, eu já tenho seleção ou restrição, e eu tenho também mais o quê? Como? Projeção. Lembrem-se, projeção é esse cara aqui, ó. Correto? Beleza, eu tenho os dois agora. E é isso que vai acontecer bastante quando a gente for passar esses caras aqui para comando SQL. Bom, mais uma vez aqui. R e S são os meus conjuntos, A e B, A e B. 1, 2, 3 e 4, 3, 4, 5, 6, 5 e 8. O que eu resolvo primeiro aqui, ó? Que está entre parênteses, né? Que é a parte matemática, o que tiver mais interno ele vai pegar e vai tentar resolver. Então, ó, eu tenho uma seleção B maior ou igual a 6 de S. S, B, 4 é maior ou igual a 6, não. 6 é maior ou igual a 6, verdadeiro. 8 é maior ou igual a 6, verdadeiro. Então, essa primeira parte me trouxe o quê? 5, 6 e 5 e 8, não é isso? Só que agora eu tenho o quê, ó? Somente a minha coluna B, que vai ser o quê? Vai ser colocada como resultado. B, 6 e 8 como resultado aqui, ó. 6 e 8. Então, filtrei as minhas linhas para depois filtrar as minhas colunas. Não, pode trazer mais. Tanto seleção quanto projeção eu posso ter mais de uma condição. As duas eu posso ter mais. Tá? Tudo bem aí, pessoal? Sim? Bom, ainda, indicada pela letra sigma, é uma operação que para um conjunto inicial fornecido como argumento produz um subconjunto estruturalmente idêntico, mas para apenas com elementos do conjunto original atende uma determinada condição, também chamada de predicado. A seleção pode ser entendida como uma operação que filtra linhas de uma tabela e também é uma operação unária, já que opera sobre um único conjunto de dados. Tá? Por exemplo, aqui, ó, funcionário, né, de sexo igual a M. Eu tenho o quê? Uma seleção ali, ó.
Olha o símbolo aqui, ó. Tá? Produz um conjunto de elementos de funcionários que atende ao predicado sexo igual a M, ou seja, representa um subconjunto de funcionários para tal condição é avaliada como verdadeira. Então, ó, eu tenho esse conjunto aqui inteiro, né? Fazendo a minha seleção de sexo igual a M, o número de linhas caiu, ó. Por quê? Porque quem era F aqui não entrou mais no meu resultado. Correto aí, ó. Então eu tenho o quê? Essa filtragem de linhas quando se passa uma seleção. Tudo bem? Beleza? No caso de querermos descobrir o nome completo e a data de emissão de todos os funcionários do sexo feminino existente na empresa, será necessário combinar uma projeção com uma seleção. Isso porque decidimos projetar colunas desejadas diretamente a partir da relação de funcionário e estaremos considerando também os elementos do sexo masculino que não queremos. Vamos ver se ele vai dar aqui. Ah, ele vai explicar. Como a projeção não permite descartar linhas, apenas colunas, deveremos fornecer essa operação, o subconjunto resultante e uma filtragem. Ou seja, quando eu tenho operação de linhas e colunas sendo realizadas, cada vez que eu tenho um filtro ou de linhas ou de colunas, ele vai me resultar num subconjunto. E depois é aplicado outra seleção ou restrição, né, nesse subconjunto até me reduzir o que é necessário aí. Tá? Como são mostradas duas figuras a seguir, para representação de relações e operações de duas maneiras diferentes. Então aqui, ó, vamos supor que eu tenho meu conjunto de funcionários. O azul representando o masculino, representando o feminino, o rosa aqui, ó. Eu tenho uma seleção de sexo feminino. Já tem uma filtragem aqui, ó. Se eu só tenho uma seleção, eu posso fazer projeção, por exemplo, de dois atributos, né, ó. Projeção de NM-FUNC e DT-ADM, ata de admissão. Então, o meu subconjunto vai ter o nome e a data de admissão somente de funcionários do sexo feminino. Correto aí? Então, eu vou tendo filtragens aí até a chegada do meu subconjunto. Professor, sempre tem que ser a seleção brasileira? Não. Daria para fazer a projeção primeiro. Você, na verdade, quando você tratar um banco de dados, aqui em álgebra relacional, você fazer a seleção primeiro. Tá? No banco de dados também, mas isso daí já é automático dele. Primeiro ele executa o from, depois o where, depois o select. Então, num banco, já vai ser desse jeito mesmo. Tá? A projeção seria o nome da coluna que você coloca. Em vez de ser um select asterisco from, você coloca select, nm-func, vírgula, data de admissão, vírgula, e assim por diante. É o select somente com os campos que você precisa. Tá? Bom, aqui mais uma vez, conjunto inteiro lá dos meus funcionários, seleção somente do sexo feminino e projeção somente das duas colunas. Ó. Então ele vai me reduzir a esse meu subconjunto aqui como resposta. Tudo bem aí? Beleza? Exemplo de seleção. Assim, a expressão que atende os outros objetivos, no nosso objetivo, nesse caso tá? Projeção de NM-FUNC ADM, DT ADM, seleção de sexo igual a F do meu conjunto funcionário. Então, primeiro eu resolvo o que está mais interno para depois resolver o que está mais externo. Beleza? Não é difícil, né? É fácil essa parte da álgebra, né? Porque vai dar bem o conceito da gente do que o SQL faz, cara. Não tem o que tirar. O SQL foi criado em cima disso daqui, tá? Da parte de relações entre conjuntos. A álgebra trabalha com isso. Cabendo observar que, devido ao alinhamento das operações, está implícito que o primeiro será executado a seleção e depois a projeção, sendo que nesse exemplo não poderemos inverter essa ordem. Aí geralmente não dá mesmo. Geralmente você vai fazer a seleção para depois ser executada a projeção. Ok?
Ok? Bom, você poderia explicar por quê? Por esse motivo dizemos que álgebra relacional é uma linguagem procedural, já que requer algumas definições quanto à ordem em que as operações são realizadas. Linguagens em que apenas mencionamos o resultado desejado, sem fazer menção a alguma forma como isso deve ser feito, são chamadas de linguagens não procedurais. Então, se a gente for analisar o SQL, vai estar muito relacionado à álgebra. Tá? Aqui também a gente considera como procedural. Tá? Suponha que precisamos obter um nome completo, a data de admissão e o salário de cada funcionário cadastrado. Tendo lá o meu cadastro de funcionário, né, eu só quero isso daí. Para essa consulta temos um novo fato, que é a referência da coluna de mais de uma tabela, em vez de somente o nome e a data de admissão que fazem parte da relação funcionário. Enquanto que o salário existe apenas em cargos. Então aqui agora o que a gente tem de problema? O nosso dado em si, ela não está numa única tabela. Ela está em várias. Correto? Nesse caso aqui, dois. Dois dados estão em uma e um dado está em outra tabela. O que a gente precisa fazer agora? Juntar isso daí de alguma forma. Que no SQL é o que a gente chama de join. Tá? Isso é problemático, pois as duas operações que conhecemos até o momento são unárias e temos necessidade de combinar dados de uma ou mais relações. Para situações como essa, existe a operação chamada produto cartesiano. Então, toda vez em álgebra relacional, se o nosso dado não estiver em um único conjunto, nós vamos precisar aplicar o que a gente chama de produto cartesiano. Ok? Beleza. Produto cartesiano R de S. Esse cara aqui, ó, é o símbolo de produto cartesiano. Tá? É uma relação obtida concatenando-se cada linha de R com cada linha de S. Isso é, os atributos do produto cartesiano são atributos de R, seguidos pelos atributos de S. Se houver coincidência nos nomes de alguns atributos de R e S, a forma conveniente do que distingue-se a ser utilizado é R.C, S.C. O que quer dizer aqui, pessoal? Quando eu tenho um produto cartesiano sendo feito de duas ou mais tabelas, eu não posso ter o nome do meu atributo entre as tabelas iguais. Para diferenciar, eu coloco o nome da tabela, ponto, o nome do atributo. No SQL vai ser a mesma coisa, eu não posso ter dois iguais. Tá? Se R possui N atributos e K linhas, e S possui M atributos e uma linha, então R, produto cartesiano S, possui N mais M atributos e K vezes L linhas. Aqui, pessoal, é mais uma conta do seguinte. A primeira tabela vai multiplicar todas as linhas dela por todas as linhas da segunda tabela. Então, se eu tenho 5 registros na primeira tabela e 10 registros na segunda tabela, né, a primeira linha da primeira tabela multiplica pelas 10 linhas da segunda tabela. A segunda linha da primeira tabela multiplica pelas 10 linhas da segunda tabela. A terceira linha da primeira tabela multiplica pelas 10 linhas da segunda tabela e até acabar. Isso é o produto cartesiano. São todas as linhas das tabelas, tá, concatenadas. Correto? Então ele vai me trazer todas as possibilidades de concatenação entre elas. Correto? Beleza? Então, qual o resultado do produto cartesiano ali, ó, de R e S? Mais uma vez, A e B e A e B, vocês concordam que são repetidos? Só que no produto cartesiano eu tenho que ter alguma coisa para diferenciar. R de A e R de B. S de A e S de B. R de A, R de B, S de A e S de B. Tudo bem? Primeira linha da primeira tabela, 1 e 2. Concatenam-se com a primeira linha da segunda tabela,
3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Primeira linha da primeira tabela concatena-se com a segunda linha da segunda tabela. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Primeira linha da primeira tabela concatena-se com a terceira linha da segunda tabela. 1, 2, 5 e 8. 1, 2, 5 e 8. Não tenho mais linhas em S, passa para a próxima. 3, 4, 3, 4. 3, 4, 3, 4. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. E finalmente 3, 4, 5 e 8. 3, 4, 5 e 8. Tranquilo, produto cartesiano? É a multiplicação de todas as linhas entre elas aí. A representação disso é o full join? Não, é só o join. Só o join. Uhum. Beleza aí? Sim? Beleza. A notação geralmente adotada nessa forma de conjunto vezes conjunto, né, produto cartesiano no caso aí, para representar essa opção binária, indica bem a sua natureza. O resultado do produto cartesiano de duas tabelas é a terceira tabela contendo todas as combinações possíveis entre os elementos das tabelas originais. Essa tabela resultante possuirá um número de colunas que é igual à soma das quantidades das colunas de duas tabelas iniciais, em um número de linhas iguais ao produto do número de suas linhas. Ou seja, eu tenho a multiplicação dessas tabelas, não tenho? A quantidade de linhas da primeira é a quantidade vezes a quantidade de linhas da segunda. Tá? Então, isso vai ser o resultado final de linhas que eu tenho entre as tabelas. Se eu tiver 3, primeira linha da primeira tabela multiplica pela primeira linha da segunda tabela, que multiplica pela primeira linha da terceira tabela. Isso forma um cara só. Primeira linha da primeira tabela, que multiplica pela primeira linha da segunda tabela, que multiplica pela segunda linha da terceira tabela. E assim vai, cara. Ele vai multiplicar todas as linhas de todas as tabelas. Correto? Beleza? Portanto, se fizermos o produto cartesiano de uma tabela A, que possui 4 colunas e 10 linhas, com uma tabela B, onde existem 3 colunas e 7 linhas, as tabelas resultantes terão 4 mais 3 igual a 7 colunas e 10 vezes 7 igual a 70 linhas. Então, é a multiplicação de todas as linhas por todas as linhas. Tá? Beleza. Assim, cada linha dessa tabela corresponderá à concatenação de uma linha da primeira tabela com uma linha da segunda tabela. Tá? Então, na verdade, a parte do produto cartesiano mesmo, o resultado é mais fácil do que todas essas partes, né? O produto cartesiano não é muito usado como um fim em si, ou seja, dificilmente estaremos interessados em saber quais são todas as combinações possíveis entre linhas de duas tabelas, pois a utilidade prática desse tipo é de conhecimento muito discutível. Raramente, pessoal, vocês vão utilizar um produto cartesiano sozinho. Muito raramente mesmo. Tá? Mas ele é base para outras coisas, para depois vocês começarem a aplicar, obviamente, as filtragens aí. Tá? Então, ele é base, sozinho, raramente se utiliza. Mas, em conjunto com outras coisas, beleza, é bem comum se utilizar. Tudo bem? É a única forma primitiva que dispomos para fundir informações de duas tabelas heterogêneas para posterior processamento. O que seriam aqui as tabelas heterogêneas? Seriam tabelas que não possuem a mesma estrutura. Elas podem ter estruturas diferentes, desde que o dado que está fazendo a ligação entre elas seja do mesmo tipo. Tá? Nesse caso, tipicamente será necessário executar a seleção sobre o resultado do produto cartesiano, de maneira a descartar as combinações inválidas entre as linhas das tabelas originais. Aqui, por exemplo, vamos fazer um produto cartesiano, que é aquele problema inicial. Eu tenho o meu dado em duas tabelas diferentes. Dessas duas tabelas eu tenho que fornecer um único resultado. Como a gente representa isso em álgebra relacional? Funcionário cartesiano cargo. Todas as linhas de funcionário da primeira linha multiplica por todas as linhas de cargo da primeira até a última linha.
A segunda linha da tabela de funcionário multiplica por todas as linhas de carga. E assim vai. Correto? Isso é o cartesiano aqui, ó. Beleza. Agora o que eu tenho aqui, ó? Funcionário.cd cargo igual a cargo.cd cargo. Depois que ele montou todo o cartesiano para mim, ele vai pegar essas duas colunas e vai começar a fazer o quê? A comparar. CD cargo da tabela funcionário é igual a CD cargo da tabela cargo? Se for igual, permanece como resultado. Se for diferente, descarta. Quem é o join aqui, ó? É esse cara aqui, ó. É a seleção. Correto? Beleza. Depois que eu tenho, então, a seleção já das minhas linhas, eu já tenho um filtro do meu produto cartesiano. Esse filtro, sim, é um cara usado. Mas, primeiro de tudo, a operação é o produto cartesiano. Para depois eu ter o quê? Nome do funcionário, data de admissão e valor do salário. Agora eu tenho o quê? Além dos filtros das linhas, eu tenho os filtros das colunas. Correto? Beleza? Observe que primeiro é produzido o produto cartesiano correspondente e todas as combinações possíveis entre funcionários e cargos. Essa relação vai conter linhas onde o funcionário está associado a cargos e não ao seu. E devemos então aplicar um filtro, que seria a seleção, para gerar um subconjunto de apenas combinações logicamente válidas. Aquelas em que a chave estrangeira, CD cargo e funcionário tem valor igual à chave primária de CD cargo. Então, o CD cargo de cada uma das tabelas é o que está me fazendo o quê? Reduzir a quantidade de linhas. Tá? Por quê? Porque o produto cartesiano vai me gerar um monte. Aí depois eu tenho uma forma do quê? De juntar isso. De juntar não. De ver o que é relacionado ao quê. Tá? Como temos nesse subconjunto duas colunas com o mesmo nome, no caso CD cargo, né? Sempre que precisarmos mencionar uma delas, é necessário especificar exatamente desculpem, qual das colunas estamos nos referindo. Senão, teremos uma situação ambígua, de forma inaceitável. Até no SQL já vai ser desse jeito, tá? No SQL, na hora de a gente definir, se eu tenho dois nomes de colunas iguais com tabelas diferentes, eu preciso definir qual eu quero. Tá? Bom, dizemos nesse caso que é necessário qualificar a coluna, que é o efeito escrevendo o nome escrevendo o nome da relação original antes do nome da coluna, separando-os por ponto, ou seja, nome da relação, ponto, nome da coluna, que é o que a gente viu lá, R.A, S.B, nome da minha relação, ponto, nome da minha coluna. É por esse motivo que escrevemos o predicado da seleção como sendo funcionário.cd cargo igual a cargo.cd cargo. Tá? Finalmente, a projeção é realizada a partir desse subconjunto, fornecendo os dados inicialmente desejados. Então, ó, eu tenho dois conjuntos, tá? Cargo e funcionário, os dois estão ali. Agora eu estou fazendo o quê? O produto cartesiano entre os dois, a multiplicação de todos para todos. Da linha para caramba aqui, tá? Então aqui está mais ou menos sendo representada a projeção desse cara aí, ó. É a junção, beleza? Depois eu tenho a seleção. A seleção ele vai fazer o quê? Só pegar... Opa, deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui eu tenho a projeção. E, peraí, eu acho que molhou alguma coisa, hein? Primeiro eu tenho os dois. Tem o produto cartesiano. Montou o produto cartesiano, é uma tabelona com tudo. Beleza. Tá certo? Aí eu tenho a seleção. A seleção é o quê? É eu igualar o que é CD cargo de cada uma das tabelas. Eu diminuo o quê? Eu diminuo as linhas. Diminui as linhas. Depois eu tenho a projeção. Depois de aplicada a projeção, eu tenho a diminuição do quê? Colunas. Tá aqui, ó. Correto? Então, primeiro é aplicado o produto cartesiano, depois a seleção, para depois a projeção. A hora que vocês fizerem select com join, vai ser a mesma coisa que ele vai executar. Vai ser essa ordem. Faz o join, faz a eliminação de redundâncias com a seleção,
para depois fazer o que? A projeção. Vai ser a mesma coisa, o SQL não vai mudar essa ordem. Tá? Como desejamos obter uma variação ligeiramente diferente dessa consulta, acrescentamos a restrição de que precisamos dos dados apenas dos funcionários do sexo masculino. Então, ó, como ficaria em álgebra relacional? Funcionário cartesiano cargo, sexo igual a M e, olha isso daqui, ó, funcionário.cd cargo igual a car.cd cargo. O E, pessoal, é esse circunflexo aí, tá? O OU é o contrário, é um V. Correto? Depois eu tenho o quê? Nome do funcionário, data de emissão e valor do salário como projeção. Tudo bem aí? É melhor entender esse cara aqui para ficar mais fácil depois, hein? Conjunto. Até agora, pessoal, é matemática que a gente está vendo. É a parte de conjunto, tá? Mais nada disso. Mas é legal a gente entender esse conceito, por quê? Porque na hora de aplicar o SQL vai ficar muito mais fácil, tá? Vamos lá, então. Onde o símbolo, esse circunflexo, representa o predicado, representa o conectivo E. Portanto, com apenas 3 operações relacionadas básicas, foi possível extrair do banco o exemplo de várias operações, de várias informações importantes, representativas de uma grande parcela de consultas de um sistema gerenciador de banco de dados. Bom, aqui ele vai falar o quê? O passo do que foi realizado das consultas. A gente já comentou em cima disso daí. Bom, e agora, depois que a gente viu que a parte de projeção de produto cartesiano, que é o que? Quando eu tenho necessidade de juntar mais de umas tabelas, a gente tem alguns outros operadores, por exemplo, a junção. Nessa operação, comparamos 2 colunas do mesmo tipo de R e S, por exemplo, R de A e S de B. Atenção, é do mesmo tipo e não do mesmo nome entre as colunas dos meus conjuntos, correto? Se a comparação for verdadeira, selecionamos a linha correspondente do produto cartesiano R de S. A junção é denotada por... Bom, o produto cartesiano não era só o X? Beleza, eu já sabia que R cartesiano S me dava um resultado grande lá. Agora, esse cara aqui, ó, vai ser representada a junção, né, ó, por esse pipe aqui por X. Então tem essa diferença. Quando o X está sozinho é cartesiano. Quando eu tenho o pipe e o X no meio, né, eu tenho o quê? A minha junção. Beleza? Então é isso que eu tenho diferente. Agora, na junção, eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho a comparação de 2 caras. 2 colunas das minhas tabelas diferentes. R de A, junção S de B, ó. R de A, junção S de B. Correto? Beleza? A junção de 2 relações, portanto, é um subconjunto do seu produto cartesiano e pode ser expressa por, dessa forma aqui, ó. R de A, junção S de B, de cartesiano R de S. O cartesiano eu vou ter que ter de qualquer forma. Quando eu falo em junção, tá? Na verdade, é a comparação de 2 colunas de conjuntos diferentes. Então, eu tenho que ter de qualquer forma o cartesiano. Depois aqui, ó, R de A e S de B, na verdade é o que? O meu comparativo. O que eu vou fazer aqui, ó? Esse cara aqui já é uma seleção por sua vez, ó. Tá? Então, escrever isso, ó, R, junção, S, é a mesma coisa que escrever isso daqui, ó. Primeiro é o cartesiano, para depois eu ter uma seleção de comparação entre 2 campos diferentes dos meus conjuntos. Tá? R de A, junção S de B. Poderia ser feito dessa forma aqui também. Tá? Bom, então, vamos utilizar outra relação para exemplificação da junção. Seja a relação T com o esquema T de BCD, a instância abaixo.
Agora, eu não tinha o R e o S de relação, agora eu tenho mais uma ainda, o T. Tudo bem? E essa T tem o B, o C e o D, tá? Como atributos aí dela. Legal. Por exemplo, de junção. A junção, pessoal, nesse caso aqui, ó, T e R. Aliás, RT, né? Ó, R junção T. R é esse conjunto aqui, ó. E T é esse conjunto aqui. Tudo bem? O que eu tenho aqui, ó? R de B é maior ou igual a T de D. R de B, que é isso daqui, ó. Ele tem que ser maior ou igual ao que? T de D, ó. T de D. Só que ele não vai fazer esse cara aqui direto. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? O produto cartesiano entre RT. Primeira coisa, produto cartesiano. Produto cartesiano de R. 1, 2, 1, 2. 2, 2, 6. 2, 2, 6. 1, 2, 4, 7, 8. 1, 2, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Formei a primeira parte do produto cartesiano, né? Depois a segunda, a mesma coisa. 3, 4, 2, 2, 6, 3, 4, 4, 7, 1 e 3, 4, 3, 2, 1. Ó, dessa forma eu tenho o produto cartesiano. Agora, R de B maior que T de D, R de B, ó, é esse cara aqui. Maior que T de D, 2 é maior ou igual a 6? Verdadeiro ou falso? Falso. Não vai para o resultado. 2 é maior ou igual a 8? Falso. Não vai para o resultado. 2 é maior ou igual a 1? Verdadeiro. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Vai para o resultado. 4 é maior ou igual a 6? Falso. 4 é maior ou igual a 8? Falso. E 4 é maior ou igual a 1? Verdadeiro. Vai para o resultado. 3, 4, 3, 2, 1. 3, 4, 3, 2, 1. Esse daqui é o meu resultado, então, da minha junção, ó. Primeiro eu tenho produto cartesiano para depois fazer alguma comparação. Nesse caso, a comparação ela foi o quê? Maior ou igual. Lembram-se desse símbolo aqui, o θ, ó? O que o θ representa? Qualquer um dos comparadores, certo? Que a gente vai utilizar. E nesse caso aqui, o comparador foi maior ou igual. Poderia ser o diferente, poderia ser o igual. O igual tem um outro cara para resolver isso, mais legal. Tá? Mas poderia ser o menor, maior, diferente. Menor ou igual a, maior ou igual a. Fechou aí, pessoal? Entendidos? Por isso, temos a seguinte explicação. Primeiro, produto cartesiano de RT. R cartesiano T. Então, cartesiano montou. Depois, é a comparação de R de B que seja maior ou igual a T de D, que é o que a gente acabou de ver aí. E aí ele vai produzir aquele cara lá como resultado. Como ficaria a expressão aqui, ó? É A, nesse caso aqui, ó, cartesiano B, né? E eu tenho aqui a minha seleção de A ponto chave 1 igual a B ponto chave 2. Chave 1 e chave 2 seria o nome dos campos, tá? Que vocês teriam aí na relação que vocês quisessem comparar. Então, isso daqui, né, seria igual a isso daqui, ó. A junção B. Tá? Beleza? Existe uma variação da junção chamada junção natural. Opa, agora sim. A gente comentou que a junção é representada pelo θ, e o θ pode ser qualquer um dos símbolos de comparação. A junção natural, que fornece o mesmo resultado, mas sem a repetição de valores. Uma coluna correspondente aos atributos de um relacionamento é descartada. Se eu tenho já valores iguais entre as minhas tuplas, ele vai lá e vai tirar. Tá? Quando o operador θ é um operador de igualdade, então, agora, pessoal, atenção. Existe o produto cartesiano, existe a junção
e existe a junção natural. Qual que é a diferença entre a junção e a junção natural? A junção pode ser qualquer símbolo. A junção natural é o símbolo de igualdade aqui, ó. É o igual e acabou. Tá? O produto cartesiano irá retornar colunas idênticas, R de A e S de B. Nesse caso, é conveniente projetar fora dessas colunas e o resultado final é chamado de junção natural, de R com S. Se as colunas sobre as quais fizermos a junção estiver com nome em RS, então pode simplificar a notação escrevendo apenas R junção natural S. Tá? Nesse caso aqui, ó, ele vai ter que especificar o símbolo de junção. Quando é junção natural, ele vai ter que escrever que é junção natural mesmo. Se for junção natural, você sabe que o símbolo de comparação entre as duas colunas dos dois conjuntos, né, é o símbolo de igualdade. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, não tem nenhuma diferença isso daqui, ó, por exemplo, da junção com a sua junção natural. A única coisa que eu sei aqui é por quê? Porque aqui no slide está falando que é junção natural. A maioria esmagadora das vezes vai ser junção natural. Você tem que igualar o seu campo da tabela 1 com o campo da tabela 2. Tá? 99,9% das vezes vai ser junção natural. E se não for, você vai especificar. É essa, na verdade, que é a realidade quando a gente trata em banco de dados. Tá? A junção natural é a mais utilizada de todas, quando a gente vai fazer junção entre tabelas. Tá? Bom, a comparação é feita sobre o produto cartesiano. Resumo. Nesse caso aqui, né, ó, a gente tem seleção, projeção, união, intersecção, diferença, produto cartesiano, junção. Ou junção natural, que a gente pode ver ali quando é especificado. Temos também a divisão, renomeação e atribuição. Esses caras aqui a gente, por enquanto, não vai ver. Tá? Mas, renomeação, simplesmente é renomear o nome da sua coluna que você quer. E atribuição é colocar esse valor em algum tipo de variável. A álgebra relacional também permite isso. E as linguagens de programação para banco também, tá? Agora aqui, ó, exercício. Com base nas tabelas funcionário, carga e departamento, representadas nesse material, elaborar expressões algébricas de álgebra relacional que obtenham. Funcionário. Então é aqui, ó. Nós temos 3 tabelas: funcionário, carga e departamento. O funcionário, carga e departamento, cada uma delas tem sua chave primária. NM matric, NR, né, matric, CD cargo e CD débito. E o CD cargo e o CD débito, eles estão pontilhados aqui, não estão? Quer dizer que são o quê? Chave estrangeira. Esse CD cargo da tabela funcionário é o mesmo CD cargo da tabela cargo. Esse CD débito da tabela funcionário é o mesmo CD débito da tabela débito. Correto? Então aqui a gente caiu agora o quê? Em tabela de novo. Que nada mais, nada menos é o que a gente vai trabalhar, tabela. Tá? A gente tem esses dados aqui, ó. E a gente, na verdade, vai começar a trabalhar com esses caras aí, tá? A partir das nossas próximas aulas de SQL aí. Se der tempo, a gente vai ver hoje ainda. Tá? Beleza. Bom, como eu faria em álgebra relacional para eu selecionar todos os funcionários do departamento D1? Os funcionários que estão trabalhando têm que estar no departamento D1. Então vamos lá. Os dados que eu quero estão em uma ou mais tabelas? Mais. Eu quero todos os funcionários. Ó, as tabelas são essas. Os dados que eu quero, todos os funcionários que trabalham no departamento D1. Está numa tabela, está em 2 ou está em 3 tabelas esses dados aí? Que eu quero. Em uma só.
Se eu tenho uma, eu preciso de fazer produto cartesiano? Não. Então, já era. Já é um puta de um passo que a gente elimina aí. A primeira coisa, analisem se o seu dado que você quer está em uma tabela. Meu, está em uma, ótimo. É fácil resolver. Está em duas ou mais, aí é produto cartesiano. Não tem o que fazer. Beleza. Então, não tem produto cartesiano aqui. Já é um passo. Depois, o que elimina para mim linha? Seleção ou projeção? O que elimina a linha? Seleção ou projeção? Seleção. A seleção elimina a linha, projeção elimina a coluna. Lembrem do pi, pessoal. O símbolo de projeção não é o pi? O pi ele não é um símbolo que maior? Isso é coluna, é colunar. Tá? É muito simples de você se lembrar do símbolo. Projeção, pi, coluna. Tá? Legal. Então aqui eu vou ter seleção do quê? De COD débito igual a D1 do quê? De departamento. Só isso daí já resolveria o meu problema. Seleção de código igual a D1 de funcionário, na verdade, a tabela que eu estou pegando. Eu errei na hora de falar. Tá? CD código, CD débito igual a D1, ó, de funcionário. Somente a seleção já resolveria esse meu problema. Agora o 2, né, aqui eu já mostrei, na verdade. Né? Então vamos lá. O nome da matrícula de todos os funcionários do departamento D1. Beleza. Aliás, o nome e a matrícula de todos os funcionários do departamento D1. Mais uma vez. Nome e número da matrícula estão em quais tabelas? Só funcionários, não é? Já consigo pegar. Então, não preciso de fazer o quê? Cartesiano. Beleza. Então, ó, aqui o que a gente tem? Funcionário de seleção. CD débito igual a D1, ó. Por quê? Porque os funcionários do departamento D1. E projeção, somente que eu quero. De NM Func e NR Matric. Beleza, resolveria esse segundo problema de álgebra também pra gente. Tudo bem aí? Legal. A matrícula e o nome do respectivo departamento de todos os funcionários. A matrícula e o nome do respectivo departamento de todos os funcionários. A matrícula está onde? Na tabela funcionário. Nome do quê? Do departamento que ele quer, né? Ó. Do respectivo departamento de todos os funcionários. O nome do departamento está na tabela débito. Eu tenho duas tabelas que são meus dados. O que eu preciso fazer? Cartesiano. Esse cartesiano a gente poderia ainda melhorar. Ele é uma junção ou uma junção natural? Junção natural. De quais dados ali entre débito e funcionário? Código do departamento da tabela débito e código do departamento da tabela funcionário. Eu tenho já que igualar esse cara, não é? Então é junção natural dessas duas tabelas aí. Beleza. Junção natural desses dois caras. Eu tenho mais o que, ó? Junção natural desses dois caras. Eu tenho a igualdade do funcionário.cd débito igual a departamento.cd débito. É isso daqui então que eu tenho, ó, né? E eu quero o nome da matrícula e o nome do departamento dos todos os funcionários. Número da matrícula e nome do departamento. Tá? Se eu for fazer em junção natural, pessoal, ó, aqui eu estou fazendo só o cartesiano, né? Depois do cartesiano eu estou aplicando a igualdade. A junção natural poderia ser feita assim, ó. Funcionário, junção natural débito de NR matric e nome do departamento. Junção natural, pessoal, vocês vão ver só no Oracle funcionar esse cara aqui. Tá? No Postgres eu acho que tem também, mas no Oracle é certeza. O SQL Server não tem junção natural, infelizmente. Tá? Você não precisa colocar as chaves para elas se ligarem quando você faz um natural join no Oracle.
ele vai lá e fala, essa chave tem o mesmo nome dessa, é do mesmo tipo? Junto. O Oracle já faz automático isso. Tá? O SQL Server não faz. Você vai ter que ir lá e colocar. No SQL Server, resumindo, você só tem que trabalhar com essa forma aqui, ó. Já é. Tá? O Oracle é caro, pessoal. Por quê? Porque o recurso dele nessa parte de desenvolvimento é melhor. Eu, pelo menos, acho. Tá? Ele tem mais opções. Ele está muito ligado à álgebra. Tá? O SQL, infelizmente, não vai ter isso. Bom, agora, outros exercícios. Nome dos funcionários que ganham mais que $500. Ramal do funcionário Ana Silveira. Nome de todos os funcionários com cargo de mecânico. Vocês conseguem fazer esses caras aí? Sim? Então vamos tentar. E depois tem outro ainda, hein? Caraca, meu, tem bastante. Tentem fazer esse cara aqui, então. Depois a gente já corrige. Beleza? Perguntas aí, pessoal? Dúvidas? Só fazendo mesmo. Então tem que fazer mesmo para fixar agora. Beleza?